noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Vamos fechar nossos olhos. Deus, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui. E venho te pedir, Senhor, para que o Senhor permaneça aqui conosco, Senhor, em todo o tempo. O Senhor esteja no meio da igreja, Senhor. Esteja ministrando em nossas mentes. Vá falando, vai derramando a porção que o Senhor tem para cada um nessa noite. Peço que o Senhor use a minha vida. O Senhor sabe minhas condições. Eu coloco todos os meus sentimentos, o nervosismo no teu altar, Senhor, para que o Senhor cuide da minha vida, para que eu possa ser a boca do Senhor aqui na frente, Senhor, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Eu convido você a abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. Eu cheguei nessa palavra, eu estava assistindo a série de Davi, e quando chegou no 1 Samuel 25, que a gente vai ler, me chamou muita atenção. E eu fui na Bíblia. Eu falei, vou ler. Porque eu assisti a série, mas eu não li a Bíblia. E nesse pedaço, me tocou muito. Eu falei, vou abrir a Bíblia, eu vou começar a ler. Ia passando a série, eu ia ler na Bíblia. E essa palavra, da 1 Samuel, fala de 25, Davi, Nabal e Abigail. No versículo 2, que diz assim: E havia um homem em Maom, cujas posses estavam no Carmelo. E o homem era muito abastado, era muito poderoso, muito rico. Ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Ora, o nome do homem era Nabal, e o nome da sua esposa Abigail. Então, essa mulher me chamou muita atenção na série. Eu comecei a ler, eu não via, toda vez que eu lia Abigail, eu ficava bem curioso. Me chamou a atenção com essa palavra. E ela era uma mulher de bom entendimento, de formosa aparência, mas o homem era grosseiro e mau nas suas ações, e ele era da casa de Caleb. Então vamos entender aqui que mulher como igreja. Então uma igreja de bom entendimento, é uma igreja sábia, é uma igreja inteligente, uma igreja que constrói os seus lares firmados na rocha. E eu buscando, meditando, sim, para ter um bom entendimento, nós precisamos o quê? Conhecer a palavra, nós precisamos obedecer a palavra, nós precisamos ter um coração aberto, sempre buscando alimentar da palavra, ter uma comunhão, uma intimidade com Deus. E é isso que a Abigail tinha, uma comunhão com Deus. Porque na série, quando eu estava vendo aquelas imagens, como diz a palavra, o marido era o quê? Era o quê? Grosseiro e mau em suas ações. Imagina a situação desse casal dentro do lar. Imagina a luta dela dentro do lar com o seu marido. Então, por isso que ela tinha um bom entendimento, ela permaneceu até o fim. Então, depois dessa história, Davi, no deserto, ele ouve que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Então, Davi, ele pede aos seus mensageiros, aos seus servos, para pedir ajuda a Nabal. Porque ali naquele momento, quando Davi estava na época que ele fugiu de Saul, ele precisava de uma ajuda. Ele sabia que Nabal tinha todas as condições para ajudar Davi. E quando os mensageiros chegam até Nabal, como era um homem orgulhoso, egoísta, era um homem totalmente fora da vontade de Deus, então ali naquele momento ele não estende a mão para o servo de Davi. Naquele momento ele diz não à ajuda a Davi. E no versículo 10, se você ver,
Nabal respondeu aos seus servos de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Nabal sabia quem era Davi. Ele sabia quem era, mas ele decidiu não ajudar, pelo orgulho, ou pelo egoísmo, ou pela avareza. Só que nesse momento, depois que ele recebe, Davi recebe o aviso que Nabal não ajudou, naquele momento Davi assente uma ira no coração de Davi. Davi resolve agir com o seu próprio entendimento, não tendo o bom entendimento, mas agindo do jeito dele. Ele disse no coração: eu vou agir, vou aplicar a minha justiça. Então, ele reuniu naquele momento os seus soldados e foi atrás de Nabal. Com certeza ia ser um massacre, ia destruir Nabal, sua família e tudo que ali há. Só que no meio dessa situação toda, existia Abigail, uma mulher de bom entendimento. Então, uma pessoa de bom entendimento, pela história, a gente vê o livramento de Deus. A gente vê que não houve derramamento de sangue, porque uma mulher de bom entendimento, ela correu para Davi. Ela apressou, ela se levantou e foi ao encontro de Davi. E é isso que nós devemos buscar. Porque em várias circunstâncias, quando nós não temos um bom entendimento, nós não temos atitude de um ponto de sabedoria. Nós não temos uma atitude dentro da vontade de Deus. Toda vez, a maioria das vezes, agimos com o nosso próprio entendimento. Então, a importância hoje da gente buscar esse bom entendimento é urgente. No versículo 23, que diz assim: quando Abigail viu Davi, ela fez o quê? Ela se apressou. Ela se apeou, ela desceu do jumento, caiu diante de Davi sobre a sua face e se curvou até o chão. E caiu aos seus pés e disse: sobre mim, meu Senhor, sobre mim deixa esta iniquidade estar. Deixa a tua criada, rogo-te, falar ao teu ouvido e ouve as palavras da tua criada. Então aqui nós podemos entender o quê? Além de Abigail ter um bom entendimento, ter a sabedoria, porque a sabedoria, esse bom entendimento, não foi do dia para a noite, não é num piscar de olhos. Ela tinha intimidade com Deus, ela tinha uma comunhão com Deus. Então, naquele momento, ela discerniu, ela teve a sabedoria e agiu, ela se apressou, ela foi contra a Davi, para quê? Se prostrou, se humilhou. Aqui a gente vê o quê? Um ato de humilhação. Que nós precisamos ter, que a igreja precisa ter. Humilhação, ser humilde, manso. E essa atitude, quando ela disse: deixa sobre mim essa iniquidade estar. Eu meditando, eu vi a cena de Jesus, que ela estando ali, se entregando por uma culpa que ela não tinha. Ela pedindo perdão, suplicando por algo que o outro fez. E a mesma coisa, ela esteve na brecha naquele momento. No versículo mais à frente, que a gente vai ler, ela roga, ela pede perdão pelos seus pecados, ela pede perdão para a sua família. Muitas vezes, nós vemos os erros dos nossos familiares, esposa, filhos. Muitas vezes a gente não pede perdão do próximo, dos nossos familiares. A gente, muitas vezes, somos egoístas. Mas ela teve esse ato de humilhação. Por quê? Ela tinha o bom entendimento. E é isso que nós precisamos buscar, o bom entendimento. No versículo 28, é onde ela pede perdão. Eu acabei de dizer, que rogo-te que perdoes a transgressão da tua criada. Aí vai lá para o 32. No 32, depois que ela teve um encontro com Davi, depois dela dizer todas as palavras, de conversar com Davi, pedir perdão, se humilhar, e Davi diz a Abigail:
Bendito seja o Senhor Deus Israel, o qual te enviou neste dia para me encontrar. Então, naquele momento, né, pelo bom entendimento da Abigail, foi aplacada, foi tirada a ira de Davi. Davi reconheceu que a ação dele, que a atitude dele naquele momento estava totalmente errada. Então ele reconheceu que Deus tinha enviado aquela mulher até ele para impedir aquele massacre, aquele derramamento de sangue. Porque a justiça estava sendo por quem? Por Davi e não por Deus. A justiça pertence a Deus e não a homens. Nós sabemos disso já. Pelo versículo abaixo, se continuar, bendito seja o teu conselho, e agradecendo as palavras de Abigail. Bendita sejas tu, que me impediste neste dia de vir a derramar sangue, e de vingar a mim mesmo com minha própria mão. Então aqui, Deus usa a vida dessa mulher, porque ela tinha um bom entendimento. E nós, como servos de Deus, nós, se tivermos um bom entendimento, muitos livramentos podem acontecer daqui para frente. Porque vamos passar por tempos difíceis, muitas situações difíceis. A Abigail estava passando, naquele momento, por uma crise muito difícil. Ela sabia, né, que ia ser um massacre, mas ela agiu com o seu próprio entendimento, com toda a sabedoria. E ali houve o livramento de Deus. Tanto que depois, a continuação do texto, a gente sabe que no versículo 38, quem feriu Nabal foi o próprio Deus. Feriu e ele morreu. Então, a sentença de Nabal foi dada por Deus, não por Davi. No versículo 40 diz assim: quando os servos de Davi chegaram a Abigail, aí no Carmelo, eles lhe falaram dizendo: Davi nos enviou a ti, para te tomar para si por esposa. E ela se levantou, se curvou sobre a sua face até o chão e disse: Vede, permite que a tua criada seja uma serva para lavar os pés dos servos do meu Senhor. Então aqui a gente vê mais uma atitude de quê? De humilhação. Continuando. E a Abigail se apressou e se levantou. Mais uma vez ela teve uma atitude. Ela se apressou, se levantou e foi ao chamado de Davi. Então é isso que nós precisamos. Essa atitude que Deus espera. De apressar, se levantar e prosseguir, correr para Jesus. Correr para o Senhor. Porque o chamado de Davi, ela reconheceu. Muitas vezes o Senhor nos chama para alguma situação, alguma evangelização, alguma pessoa para levar a palavra. Muitas vezes a gente fica pensando, aí eu vou orar e perguntar a Deus. Às vezes o tempo passa. Por isso que nós precisamos urgente desse bom entendimento, para discernir todas as coisas, ter a sabedoria de Cristo. Irmão, põe lá isso, por favor. Passei ali. Então, se os seguidores de Cristo fossem fervorosos na busca da sabedoria, seriam levados aos ricos campos da verdade, ainda inteiramente desconhecidos para eles. Então, se formos fervorosos, se buscarmos a sabedoria, se buscarmos o bom entendimento, nós seremos levados a um nível mais alto que nós imaginamos. E toda a verdade que temos, ser levado mais alto. É isso que Deus espera. Sejamos fervorosos. Aquele que se entregar inteiramente a Deus será guiado pela mão divina. Então, é momento de entrega. Então, nós precisamos entregar as nossas vidas a Ele. Se o coração amante e confiante
obedecer a toda manifestação da vontade de Deus. Então, está dizendo isso, um coração aberto, um coração quebrantado, não um coração duro. E confiante, obedecer a toda manifestação, a toda palavra, a todas as instruções, exortações, a tudo que Deus fala. Nós devemos o quê? Ter o coração aberto. Suas faculdades serão purificadas. As nossas mentes, nosso entendimento serão purificadas. Bons comportamentos, revigoradas e aumentadas as suas capacidades. Então, a nossa mente, nosso entendimento vai ser aumentado conforme você vai buscando, conforme você vai tendo o coração aberto e recebendo a palavra de Deus, e obedecendo ao principal. Ao serem por ele entesouradas, acumuladas, as lições divinas, as lições de divina sabedoria, o sagrado encargos ser-lhe confiado. Então, mostra o quê? Entesouradas significa que nós precisamos acumular as riquezas de Deus. Nós precisamos acumular a palavra de Deus. Quanto mais lê, quanto mais estuda, você está acumulando as lições divinas, quer dizer, a sabedoria. Isso, nós teremos um cargo que Deus vai nos colocar, porque nós temos o chamado de fazer a obra de Deus lá fora, será confiado, nós seremos capacitados por Ele a fazer de sua vida uma honra para Deus e uma bênção para o mundo. Como aconteceu com a Abigail. Ela foi uma honra para Deus e ela foi uma bênção ali naquele momento para Davi e seu povo. Então, nós devemos honrar a Deus lá fora e ser uma bênção na vida das pessoas. Pusessem os membros da igreja nessa obra a mesma energia e tato e habilidade que empregam mais relações de negócios comuns da vida, buscassem eles sabedoria em Deus, estudassem diligentemente a maneira de moldarem essas mentes indisciplinadas. Então, tudo aquilo que a gente faz nessa terra, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, toda aquela motivação que a gente coloca, toda a força que a gente coloca nas coisas desse mundo, se a gente colocasse, se a gente coloca em buscar a sabedoria de Deus, em buscar fazer a vontade de Deus, nossas mentes indisciplinadas se tornariam como bom entendimento, como mentes disciplinadas. É isso que nós precisamos. E muitas almas prestes a perecer haviam de ser salvas. Porque se a nossa mente continuar indisciplinada, como que vamos ser, como vamos ser um instrumento de Deus na vida das pessoas lá fora? Como que as pessoas que estão perecendo vão ser alcançadas pelo nosso testemunho? Então, o Salvador está disposto, como lemos Isaías, está disposto, está com as mãos estendidas, a ajudar a todos quantos o invoquem, quer dizer, todos aqueles que buscam, aqueles que estão com o coração disposto a buscar a sabedoria e o discernimento. Que aquele que está procurando prolongar a vida, olhe com fé em Cristo, para que ele dirija cada movimento. Então, se você está desejando buscar uma vida longa, a vida eterna, uma vida de santidade, precisamos olhar com fé, precisamos ter o foco em Cristo, para que Ele dirija cada movimento. Porque às vezes a gente até olha para Cristo, só que a gente não deixa Ele dirigir as nossas vidas. A gente quer agir do nosso jeito. Então, o Salvador lhe dará tato e habilidade para lidar com os casos difíceis. Então, naquelas situações que você estiver passando, seja em família, qual for, quem vai dar o bom entendimento, quem vai dar a habilidade, quem vai dar o entendimento, a sabedoria, é Ele, é o Senhor.
Por isso que a gente tem que buscar o quê? O bom entendimento, buscar a sabedoria de Cristo hoje. Ele guiará seu povo, ele dará habilidade e entendimento na obra que são chamados a realizar. Então, nós temos uma obra a realizar. Começamos uma obra, depois paramos. Mas por quê? Nós precisamos de entendimento, um bom entendimento. Precisamos fazer essa obra do jeito, dentro da vontade de Deus. Dará sabedoria aos que se esforçam para cumprir. Ele não vai dar sabedoria para aqueles que estiver sentado, acomodado. Aquele que estiver tranquilo, só esperando sabedoria, esperando entendimento, descer do céu. Mas ele vai dar para aqueles que se esforçam para cumprir, aqueles que buscam conscienciosa e inteligentemente o seu dever. Então, nós temos o dever, como foi dito, a nossa parte nós temos que fazer. Deus faz a dele. Mas, se não esforçarmos para cumprir o nosso dever de buscar, não vamos receber essa sabedoria. Não vamos ter um bom entendimento. Então, as guerras hoje não precisam da força braçal. As batalhas não é da força, mas sim do bom entendimento de uma direção de Deus. Então, se você tem um bom entendimento da direção de Deus, com certeza, todas as batalhas você vai ter vitória. Por que muitas batalhas não temos vitória? Porque não temos bom entendimento. As nossas mentes estão indisciplinadas, como lemos. Abigail sabia que estava enfrentando uma crise. E toda crise precisa do quê? Da intervenção divina e da ação do homem. Nós precisamos agir também. Nós precisamos agir, tomar, se posicionar. Uma pessoa possui bom entendimento, não por acaso, mas sim buscando uma intimidade, buscando uma comunhão com Deus, obedecendo a Deus. Como foi dito, ter um coração não endurecido, mas um coração quebrantado. E no coração quebrantado, todas as palavras que chegam desse coração, por mais que sejam duras, ele aceita, né, e ele busca essa intimidade. E através dessas palavras, através das instruções de Deus, que sejam duras, é que alcançamos o bom entendimento. Se diante de qualquer crise, se soubermos nos posicionar com um bom entendimento, Deus nos ouvirá. Precisamos ter o espírito de intercessor, humildade, bem como mansidão, sabedoria, para agirmos e falarmos corretamente e vermos o livramento do Senhor. Então, todas essas características têm que estar em nosso caráter, nas nossas vidas, no nosso entendimento. Porque uma pessoa que tem bom entendimento é uma pessoa humilde, é uma pessoa paciente, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que ama. Em Provérbios 14, 29 diz: aquele que é tardio em irar-se é grande em entendimento. Então, se você ira muito rápido, se você perde a paciência muito rápido, que é um espírito impaciente, exalta a loucura. Como naquele momento, Davi, ele não foi paciente. Por isso que ele agiu com sua própria vontade, com seu próprio entendimento. Por isso que nós precisamos hoje, a igreja precisa hoje buscar o quê? O bom entendimento para andarmos juntos e alcançar aquelas vidas lá fora. Porque muitas coisas, tempos difíceis chegaram até nós. Estamos próximos, né, ao ano 2023. Sabemos que não vai ser fácil.
sabemos que vamos precisar de um bom entendimento. Então a busca tem que ser hoje. Hoje, não pode deixar para amanhã. E a música que vamos cantar é no centro da tua vontade. Só conseguimos estar no centro da vontade de Deus assim que alcançarmos o bom entendimento. Então, se você não tiver o bom entendimento, não tem como você estar fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é feita somente aquelas pessoas que têm a sabedoria, que têm o entendimento, que têm o discernimento. Então, busque esse entendimento. E vamos juntos nessa caminhada até o final. Amém? Deus abençoe vocês.